Em setembro de 2022, uma notícia chegou a correr pelo mundo da Fórmula 1 e alguns canais aí que vivem de ressaca e gostam de explorar essas fofocas de bastidores deram holofotes. Mas pois bem, qual é a notícia? Um grande prêmio da Fórmula 1 na Colômbia, um tal de GP do Caribe. Fato é que repercutiu, já que Stefano Domenicali até apareceu por lá, e a tal corrida aconteceria em Barranquilla, cidade costeira considerada uma das cidades mais modernas do Caribe e a casa da Shakira. E por enquanto, não passou de fortes rumores, e o projeto pode acontecer em 2024 ou até mesmo em 2025. Mas o fato é que eu me questionei, já teve algum GP lá no Caribe? Alguém já teve alguma ideia semelhante antes na história da Fórmula 1? Quais países seria ideal para uma corrida de Fórmula 1? Já que a categoria anda nessa onda de trocar circuitos clássicos por lugares de puro entretenimento ou onde se tem dinheiro. Já tentaram, mas saiba que existem muitos outros locais no Caribe que são candidatos a receber um GP. Tem Nassau nas Bahamas, visto que o local tem uma história com automobilismo. Lá nos anos 50 e 60, quando atraíam talentos americanos loucos por corridas. Dover Raceway, na Jamaica, que não tem tanta história com automobilismo, mas tem uma pista de corrida cheia de emoção e que precisaria de reformas, muitas reformas. Também tem o Bushy Park em Barbados, que tem uma pista de corrida ligeiramente mortal. E até o circuito número 9 no Haiti, improvável, mas vale citar. Cuba, que já sediou uma corrida em 1958, onde Fangio foi sequestrado por um grupo de revolucionários. Um dia eu te conto essa história. Mas o candidato mais promissor foi Curaçao, que em 1985 recebeu uma corrida, quase fez parte do calendário da Fórmula 1, sendo a primeira de fato a ser sediado no Caribe. O GP nunca entrou no calendário, mas a corrida aconteceu. Lá nos anos 80, a ilha de Curaçao recebia competições de arrancada e outros eventos de automobilismo. Essas corridas eram encabeçadas por Paul Weatherford, que era um grande influenciador na época e figura do cenário ali das corridas locais. E de olho nas tentativas de Bernie Ecclestone de comercializar a Fórmula 1 nos anos 80, ele pensou: bom, se ele gosta de circuitos de rua, nós temos circuitos de rua, talvez possamos oferecer uma das nossas. Mas organizar um evento como um Grand Prix não é tão simples assim. São muito mais coisas a se fazer do que simplesmente colocar barreiras de concreto juntas. E ninguém gostaria de uma versão automobilística do Festival Rap. Para um projeto ambicioso já naquela época, como um GP, sair do papel levaria pelo menos 5 anos e Paul e sua turma estavam fazendo a lição de casa. A primeira coisa que eles fizeram foi realizar uma busca por locais possíveis para a realização dessa tal corrida. Bom, uma das poucas certezas é que essa corrida seria realizada nas ruas de Willemstad, capital de Curaçao. Eles procuraram as autoridades da cidade para pedir as permissões necessárias e já começaram a desenhar a pista, chegando até a marcar uma data para um possível GP. Mas para isso acontecer, eles precisavam de dinheiro e investimento. Automobilismo é um esporte caro e sempre foi, inclusive naquela época. Jan Robert van Houten foi contratado como diretor de pista e teve 5 anos para transformar aquele projeto em realidade. Abre aspas aí. Nós tivemos mais de 450 pessoas trabalhando na pista. Éramos uma equipe de 25 pessoas trabalhando por 5 anos para se preparar para aquela corrida. Fomos para corridas de Fórmula 1 em Dallas para trabalhar e aprender tudo e estudar as regras da FIA. Por exemplo, quando encomendamos grades de proteção, sabíamos exatamente quantos parafusos e nós teríamos que pedir. E também quantos trilhos, também tínhamos pilotos de resgate da marinha a postos. Bom, é que ele tinha uma elevação de quase 45 metros, a corrida foi realizada em uma parte no centro da cidade. O desafio era deixar tudo pronto a tempo. A preparação foi verdadeiramente global para o que se esperava de um evento que gostaria de se firmar ali no cenário mundial. Tinha até pilotos de resgate da marinha no planejamento, já que os pilotos estavam dirigindo muito perto do oceano. Não só por esse planejamento e expectativa, já dava para imaginar que essa corrida no Caribe já seria melhor do que qualquer corrida nos Estados Unidos naquela época. Mas ironicamente, a FAC não conseguiria realizar um evento desse porte sozinho, então aí entrou uma outra organização, a SCCA. Aí veio a questão, de que tipo de evento de corrida aconteceria nesse local que eles estavam planejando? O alvo era a Fórmula 1, eles estavam tentando chamar a atenção de Bernie Ecclestone para o Caribe. Mas receber uma corrida de Fórmula 1 é uma briga de cachorro grande, naquele momento eles ainda eram filhotinhos. Mas de alguma forma, os organizadores conseguiram convencer a categoria de base a vir para uma rodada do campeonato que não valesse nenhuma pontuação. Seria só um show-off ali. Então eles convenceram a organização da Fórmula 3000 e que hoje em dia é equivalente a uma Fórmula 2. Quando eles chegaram para o evento em 85, perceberam que a pista de fato circulava toda a capital como previsto.
mas algumas partes da pista ficavam tão estreitas que parecia Mônaco ou a perigosa Macau. Isso faria com que a pista se tornasse uma das mais curtas do calendário daquele ano. A reta principal era bem interessante, mas alguns pilotos largariam de uma curva à direita, que era muito próxima ali dos pedestres. Os pilotos também passariam por um pier no primeiro setor, antes de passar por alguns cemitérios no setor 2, o que não seria tão agradável assim. Meio bizarro, inclusive. Imagina só uma arquibancada logo em cima de túmulos. Bom, de forma geral, a pista era muito boa, apesar de algumas partes não fazerem muito sentido. Já existiram circuitos semelhantes na Fórmula 1, mas não demorou muito para que eles deixassem de existir. Eu parei esse vídeo por uma boa causa. Você quer sair do sofá e ir para um circuito em 2024? Tá planejando, cogitando e sonhando assistir uma corrida de Fórmula 1 de fato de dentro do circuito? A gente deixou um link especial, eu te garanto que é o primeiro passo que você tem que dar, então corre conferir. Mas o que acabou tornando esse GP de Curaçao estranho? Bom, com a pista sendo tão estreita em várias partes, havia muita preocupação sobre como resgatar um carro, caso algum piloto se envolvesse em acidentes. Não tinha muitos pontos ali de resgate e nem áreas de escape. O trabalho dos marshals era limitado e com a visibilidade escassa. Apesar do circuito não ser tão grande, só 2,2 milhas de comprimento, tinha alguns problemas técnicos e de segurança. Então a SCCA veio com a solução de dar bandeira preta para a sessão inteira, forçando todos os pilotos a irem para o pit. Dessa forma eles iriam conseguir resgatar os carros a tempo e retornar com a sessão. Resolvia, mas tumultuava. Apesar da pista ser boa de forma geral, de acordo com alguns relatos, a pista não estava nos padrões do que se era exigido pela Fórmula 1 na época. Um dos problemas foi a proximidade da pista com o Mar do Caribe. Isso fez com que a areia da praia fosse arrastada para a pista e ela ficasse ainda mais escorregadia, menos aderência e muros do lado, em altas velocidades. Bom, aí você já imagina o cenário. Também não foi dada muita atenção para as condições da pista. Ela não era cheia de buracos ou algo do tipo, mas nas ruas onde a pista foi feita passavam diariamente muitos carros antigos e eles derrubavam óleo, acumulavam sujeira. Então basicamente era uma pista que estava coberta de areia e óleo, com paredes de concreto e um traçado que ninguém conhecia antes, já que era a corrida inaugural. Inclusive a pista só foi finalizada na quinta-feira antes da corrida, então os pilotos e as equipes tiveram que se adaptar. Os carros que eram mais pesados acabaram tendo uma certa vantagem, mas ainda assim precisava de uma estratégia para não ficar ali escorregando, perdendo aderência, achar o grip. O piloto da Nova Zelândia, Mike Tackwell, foi o pole position, mas muito provavelmente ele seria pole em qualquer condição. Era os anos 80, os carros e os pneus eram diferentes e as condições não eram igualitárias. Com o circuito escorregadio, as condições ficaram mais desiguais. Para os treinos e a classificação, as equipes optaram por usar pneus de chuva, os radiais, mesmo sem estar caindo uma gota do céu. Olha que maluquice. Esse era o tanto que o circuito estava escorregadio. Eles usaram tantos pneus de chuva que para a corrida já não tinha mais pneu disponível. Então eles acabaram utilizando os pneus de classificação ali, os lisos, para a corrida inteira, para que eles tivessem pelo menos um pouco de aderência. No dia da corrida, o pole position teve uma pane elétrica mesmo antes da corrida começar e teve que ser rebocado para fora da pista. Coincidentemente, o único não italiano do grid foi o primeiro a já sair da corrida. John Nielsen venceu a corrida. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele, mas ele conquistou a vitória da única corrida da categoria no Caribe. Durante a corrida, os pilotos com pneus Bridgestone estavam tentando se manter na pista, enquanto os pilotos com pneus Avon estavam tentando se manter vivos. Fazer os pneus se comportarem era uma tarefa bastante difícil naquelas condições de pista. Alguns pilotos dessa corrida maluca eventualmente estavam na Fórmula 1, então eram pilotos bem experientes como Ivan Capelli, Christian Daner, Emmanuel Pirro, Cláudio Langes, Lamberto Leone, Slim Burgood, Johnny Dumfries, que foi companheiro de equipe do Senna meses depois, e Gabriele Tarquini, que bateu feio. Bom, mas após a primeira corrida considerada bem sucedida, o plano era aparecer no calendário da F3000 novamente e, se possível, com uma rodada de pontuação dessa vez, para o ano seguinte, em 86, e depois sim se tornar parte do Campeonato Mundial da Fórmula 1. Saíram notícias de que na época Bernie Ecclestone gostou muito e chegou a voar até lá para se encontrar com os promotores do evento. Mas a política geográfica de Curaçao fez com que a segunda edição nunca fosse adiante, e as esperanças da Fórmula 1 foram mortas logo depois.
antes que as atualizações do circuito fossem realizadas. Atualizações essas que custariam muito mais grana. Por fazer parte da Holanda, todas as licenças em Curaçao tinham que passar pela KNAC. E vale lembrar que nessa corrida inaugural tudo foi feito através da SCCA. Inclusive eles trouxeram oficiais extras aí dos Estados Unidos. Pensando na corrida do ano seguinte, eles já estavam muito atrasados para trazer comissários e pessoas extras aí bem treinadas, pois tudo tinha que passar pela burocracia da Holanda. Foi assim que um GP do Caribe foi enterrado de vez. O país vizinho, Aruba, também tentou fazer algo semelhante para entrar no calendário da Fórmula 1, mas os planos nem sequer saíram do papel. Bom, será que um GP poderia voltar lá em Curaçao nos dias de hoje? Sim, mas com muito mais upgrades na infraestrutura. Os custos para deixar a pista nos padrões da Fórmula 1 seriam hoje atualmente ainda mais exorbitantes, fora da realidade de quase 40 anos atrás. Hoje o assunto circuitos é muito debatido nos bastidores. Em uma das mãos, novos possíveis locais para sediar corridas de Fórmula 1, Madrid, Alemanha querendo voltar, Nice na França planejando um projeto, mas já na outra mão, circuitos polêmicos do calendário como a Arábia Saudita e histórias de corrupção em volta de acordos como a corrida que nunca existiu no Vietnã. Depois da entrada de Miami e Las Vegas e com o aumento de corridas na temporada da Fórmula 1, você acha mesmo que um GP no Caribe faria sucesso entre os pilotos e os fãs da categoria? Seja Colômbia ou até mesmo Bahamas, o destino dos bilionários. Bom, só sei que tem muitos outros circuitos abandonados que já fizeram parte da Fórmula 1 e deveriam voltar. Exemplos? Bom, nesse vídeo que já está passando aí na sua tela, eu conto sobre alguns deles, já que os fãs mais velhos irão lembrar. E você, fã mais novo, não faz nem ideia. Te vejo lá.